Bem-vindo ao programa Bíblia Responde. Para nós é uma alegria, é sempre um prazer ter você aqui conosco no nosso programa Bíblia Responde. Esse programa que tem o objetivo de responder perguntas, sim, perguntas que você se faz e nem sempre tem uma oportunidade de ter a sua resposta à luz da Bíblia. E para nos ajudar sempre a responder a sua pergunta e de tantas outras pessoas, conosco nesse dia, Pastor João Carlos. Pastor João, muito bom dia. Irmão Anderson, bom dia. Você que faz desta programação, receba um bom dia num novo dia. Quarta-feira, às 9 horas da manhã, batendo aí na sua porta com a Bíblia Responde. A Bíblia tem uma resposta que certamente vai satisfazer a sua necessidade aqui. A Bíblia Responde. E hoje nós vamos responder uma pergunta que nos foi enviada. E essa pergunta diz o seguinte: é possível ser marxista e cristão ao mesmo tempo? Irmão Anderson, a você que nos fez essa pergunta, receba um abraço da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Eu penso que esta pergunta, ela deve de ser bem averiguada hoje em dia. Nós estamos diante de um novo trimestre da escola dominical e muito tem se falado na nossa denominação os problemas que podem surgir de uma questão marxista. Marx escreveu um livro chamado O Estado, que é a base do comunismo, hoje socialismo. Dizem que o socialismo, irmão Anderson, é um lado mais light do comunismo, não é? Quer dizer, é da esquerda vindo para o centro. Então ele fica no meio. Entre o centro e a esquerda, o socialismo fica no meio. Em contraponto à questão marxista, tá certo? Nós vamos ter do outro lado um crente chamado John Locke, que escreveu um livro, Tratado do Estado Civil, que vai falar sobre o liberalismo. Mas são conceitos. E quando se fala de conceito, não se dá para servir a Cristo. Não se consegue servir a Cristo com um conceito pré-formado. Nem um conceito religioso, nem um conceito político-ideológico e nem um conceito filosófico. E nós vamos ver isso já no primeiro versículo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé não é um conceito. Por fé não ser um conceito, é um fundamento daquilo que se espera, daquilo que não se vê. Então, esta fé, olhando para o conceito, é uma loucura. Se uma pessoa é marxista, não é, lê os tratados de Marx, formou o seu ponto de igualdade no comunismo, se você lê John Locke, embora Locke era um evangélico, tá certo? E vê as bases do liberalismo, a base da liberdade, do comunismo, a igualdade, com um conceito formado, não dá para servir a Cristo. Não caminham, é água e óleo. Você precisa se resolver para seguir a Cristo. Tá certo? Primeiro vamos ver a questão do conceito filosófico, irmão Anderson. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo, quando escreve a sua carta aos irmãos de Colosso, Paulo nunca esteve em Colossos. Lá esteve um discípulo, não é, chamado Epáfras, que abriu aquela comunidade cristã. E Epáfras, então, agora vai fazer saber a Paulo o que está acontecendo lá. E lá havia uma corrente filosófica que chamamos gnosticismo. O gnosticismo vai criar uma hierarquia angelical para chegar-se a Deus. Quer dizer, a maneira da alma humana se aproximar de Deus, ele tem que passar por um processo, não é? Até chegar a esse conhecimento ou a esta estatura de Deus. Então, com um conceito filosófico, não dá para servir a Cristo. Amém? Voltando aqui, nem com um conceito religioso. E a palavra religião, Anderson, é uma palavra muito boa. Uma palavra que vem do latim, não é religare. Quer dizer, ligar este homem com Deus. Mas quando se fala do conceito religioso, aí não dá. E nós vamos ver isso em Filipenses capítulo 3, versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Aí está o conceito fariseu. O farisaísmo nasceu mais ou menos nos dias de Esdras. Esdras que era o grande construtor do Antigo Testamento. Em Esdras nasce a sinagoga
em Esdras nascem os escribas. E dentre esse segmento vai nascer os fariseus. Os fariseus vão ter mais ou menos uma força, irmão Anderson, no ano 140 anos antes de Cristo, com João Hircano. É onde ele vai tomando corpo. Porém, havia uma corrente lá política, que eram os herodianos, os de Herodes, que abafaram um pouco o começo dos fariseus. O que queria o fariseu? O fariseu queria uma coisa boa. Queria que a nação voltasse para Deus. Queria que a lei, não é, a Torá, fosse verdadeiramente desenvolvida no meio do seu povo. Começou muito bem. Quem não quer um ideal deste? É a palavra de Deus, é uma vida em santificação. Mas eles se tomaram muito forte, não é? Por quê? Porque Herodes não era judeu. Herodes era idumeu. E aí, vendo eles, os fariseus, era o maior partido no templo. Porém, quando Paulo fala assim, não é, sou fariseu, ele fala que ele tem um conceito. E este conceito religioso não serve a Cristo. Não dá para caminhar com Cristo. Qual foi a grande questão de Cristo concernente ao fariseu? Eles criaram tantas regras que eles não conseguiam satisfazer as regras que eles criaram. Aí eles viviam uma vida de hipocrisia. Olha a hipocrisia do fariseu acerca do sábado. Não é? Jesus curou lá no sábado. Ele falou, não é lícito. Aí Jesus vai dizer assim, olha, se o teu boi cair no buraco no dia de sábado, você não vai lá tirar? Lógico que vai. E se você vai tirar um animal, não é esta mulher muito mais do que o teu animal? Por que não pode se curar no dia de sábado? Então observe que nem no conceito filosófico e nem no conceito religioso dá para servir a Cristo. Agora a pergunta desta pessoa, é possível ser maquicista e cristão ao mesmo tempo? Maquicismo é um conceito e com conceito não dá nem para ser e nem para seguir a Cristo. Tá certo? Não dá. Em contraponto à questão comunista, tá certo? Socialista, que veio de Karl Marx e de seus pensadores, nós temos o liberalismo com John Locke, tá certo? Com o livro do Tratado Civil, que é o liberalismo. O liberal, a liberdade. O comunismo, a igualdade. Com estes não dá. Vamos falar um pouquinho. Vamos olhar para os Estados Unidos, porque John Locke é o pai, não é, justamente do documento mais precioso que tem os Estados Unidos, que é a sua Constituição. Aí você fala assim, nossa, que palavra bonita. São muito palavras muito bonitas. John Locke, quando veio colonizar a Nova Inglaterra, porque os Estados Unidos não se chamavam Estados Unidos. Quando os ingleses vieram colonizar, chamava-se Nova Inglaterra. E lá tinha nativos. Como no Brasil, quando o Cabral chegou aqui, aqui estavam os índios, lá tinha os nativos. O que eles fizeram com o nativo? Mataram. Aí você fala assim, poxa, o liberalismo, nas palavras de John Locke, é muito importante sim, mas a sociedade, para se desenvolver, como se desenvolveu? Serviço escravo. Olha o liberalismo. Não é as fazendas de algodão, aí você tem grandes filmes, não é? Não é? Tá certo que fala sobre esse momento, mas tudo em cima do negro. Qual foi a grande pregação, não é, de Martin Luther King, 1960? Não é? Eu tenho um sonho. Qual é o sonho? Que negros e brancos caminhem junto, andem junto, comam junto, desfrutem da vida junto. Porque o negro, quando subia no ônibus, ele tinha que sentar nos últimos bancos. Aonde socava o ônibus, ele tinha que sentar. Então, aonde está o liberalismo? Com conceito, não se dá para servir a Cristo. Mas você fala assim, então o comunismo está bom. Ah, o comunismo está ótimo. Olha aí Cuba, a ilha da fantasia. Não é? Depois que ele destroçou lá o regime que operava em Cuba, tomando parte, não é? A família Castro com Che Guevara dominaram Cuba. Agora eu te pergunto, quem é em Cuba hoje? É a família Castro. Olha o exemplo que nós tivemos do comunismo no Brasil. No tempo da presidente Dilma, vieram para cá os mais médicos. O que fazia com o salário? Uma parte do salário dos médicos voltava para a família Castro. É bom o comunismo? Olha, nem conceito religioso, nem conceito filosófico, nem conceito político ideológico você vai conseguir ser e seguir a Cristo. Agora você fala assim, mas o que eu devo fazer? Não tem que fazer política? Sim, você faz política até em sua casa. Irmão Anderson, quando você compra uma casa, ou constrói uma casa, você vai comprar móveis. Aí você compra guarda-roupa, você compra cômoda, não é? Você compra prateleiras, você põe lá, não é o lugar para guardar os pratos, é tudo.
Quando você compra o guarda-roupa, o que você está fazendo com aquilo? Organizando. Você já tem o lugar para as suas roupas, para as roupas masculinas, para as roupas femininas. Isto é política. Quando você compra uma cômoda para acomodar, não é, as peças íntimas, masculinas e femininas, o que você está fazendo? Organizando. Isto é política. Quando você comprou lá o armário para guardar seus pratos, suas xícaras, seus copos, seus talheres, o que você está fazendo? Política, porque você está organizando. Política nada mais é do que organizar a sociedade, para o bem-estar da sociedade. Isto é organização. Mas quando entra um conceito, a maneira de como fazer, aí é um problema sério. Aí Paulo vai te dar um ingredientezinho que é de suma importância para o marxista, para o liberal, para o filosófico e para o religioso. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, se você não tiver estas coisas como refúgio, você jamais vai conseguir caminhar com Cristo. E nem vou aqui para uma questão de conceito de ideologia política, não é? Filosófica, nada disso. Vou no conceito do dia a dia. Um certo homem rico chegou perto de Jesus, não é? E começou a trocadear a conversa com Jesus. Jesus perguntou: como você interpreta a lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, até o próximo como a ti mesmo. E Jesus falou assim: opa, você foi tremendo. Faz isso e viverás. Quem é o próximo? A segunda pergunta. Aí Jesus diz assim para ele assim: vamos fazer uma coisa? Você vende tudo que você tem. Pegue tudo que você tem, dê aos pobres. Pegue a sua cruz e segue-me. Ele não conseguiu. Por quê? Porque o seu coração estava na riqueza. Há muitos crentes hoje que defendem aí, não é nas mídias sociais, comunismo, liberalismo. Dá licença aqui. João Dória, não é Bolsonaro. É tudo pensamento ideológico. Política é muito bom, porque organiza a sociedade. Mas quando vai para as suas ideologias, não se consegue seguir a Cristo. Hoje, saiba que o que faz eu aproximar de Deus não é uma ideologia, é um fundamento que se chama fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E todos que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e é galardoador do que o busca. Você está disposto? A você que nos fez essa pergunta, e foi só uma pergunta hoje, irmão Anderson, não é? É possível ser marxista e cristão ao mesmo tempo? Não, com nenhuma ideologia, com nenhum preconceito formado, você vai conseguir seguir a Cristo. Você tem que fazer como Paulo: refutei tudo para ganhar a Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e nós esperamos destas e muito mais, porque aqui a Bíblia responde. E nós chegamos ao final do nosso programa, e se você deseja aprender mais da Palavra de Deus e tirar todas as suas dúvidas, e se inscreva em nosso canal, compartilhe com outras pessoas, porque aqui é a Bíblia que responde. Se você deseja tirar as suas dúvidas e nos perguntar mais sobre a Palavra de Deus, entre em contato conosco, está aparecendo aí na sua tela. Faça a sua pergunta, aqui você pode tirar todas as suas dúvidas, porque aqui você pergunta e a Bíblia responde. Deus abençoe, um forte abraço.